Nos últimos anos, o digital virou a salvação universal das empresas. Basta abrir qualquer rede social e você vai ver. Invista em tráfego pago, aprenda a vender todos os dias, coloque seu negócio no automático. Durante a pandemia, isso realmente funcionou. As pessoas estavam em casa, conectadas, comprando pelo celular. Quem dominava o digital, cresceu. Quem ficou preso ao físico, ficou para trás. Mas agora o cenário mudou. O público voltou a sair de casa, a busca pelo contato humano, o atendimento de verdade aumentou bastante e o custo da mídia digital também aumentou bastante. E aí vem o erro que está matando muitos negócios hoje. Confiar todo o crescimento a uma única frente, o digital. O digital é poderoso, mas sozinho ele não sustenta o crescimento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Victor Margosian, estrategista e consultor de Growth Marketing. E o meu foco é mostrar para empresários e empreendedores que crescer de forma previsível não tem nada a ver com sorte nem com um criativo bom. Tem a ver com estrutura, dados e integração. Aqui eu compartilho estratégias criadas por dados e cases reais, para quem quer crescer de forma sustentável e entender o que realmente move o faturamento. Então já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar aprendendo comigo. A ilusão do digital pós-pandemia. Durante a pandemia, o digital virou a salvação imediata. Em poucos meses, o digital deixou de ser um plano estratégico e virou uma questão de sobrevivência. Médicos começaram a atender por videochamada, professores começaram a alfabetizar crianças pelo computador e até academias tentavam se reinventar com aulas ao vivo. De uma hora para outra, todo mundo precisou aprender a viver e vender no digital. E deu certo. As pessoas estavam em casa, o custo do tráfego era baixo ainda e quase todo mundo que aparecia com uma boa oferta vendia bem. Mas o mundo reabriu. A atenção do público voltou a se dividir entre o celular, a rua, o trabalho e a família. E o que funcionava em 2020 simplesmente parou de funcionar. Muitas empresas não perceberam essa virada. Continuaram investindo cada vez mais em anúncios, mas esquecendo do essencial. O que acontece depois do clique? E aqui entra uma frase que eu ouvi pela primeira vez do Flávio Augusto num treinamento que estive lá com ele. Se você vende somente no presencial, você está deixando muito dinheiro na mesa. Mas se você vende só pelo digital, você também está deixando muito dinheiro na mesa. E é exatamente isso. O problema não é o digital, é depender apenas dele. E falando sobre Flávio Augusto, a WhatsApp, escola de inglês fundada por ele, é um dos principais exemplos de crescimento previsível. Eles investem milhões em tráfego por ano para geração de leads todos os dias. Mas o que realmente fez a WhatsApp crescer exponencialmente é o que acontecia e ainda acontece após a chegada do lead. Cada novo lead era rapidamente atendido, qualificado e, ao se tornar cliente, entrava em um processo de indicação estruturado. O modelo que o Flávio aprendeu ainda nos anos 90, quando começou a sua carreira como vendedor em uma outra escola de inglês. E foi esse mesmo processo que impulsionou o crescimento da WhatsApp e levou a marca a ser vendida anos depois por R$1 bilhão. Só para você entender o contexto, o Flávio abriu a WhatsApp em 1994, utilizando o cheque especial dele e da esposa dele, que na época, se não me engano, era algo de R$20 mil, né? Falando em 94, R$20 mil. Em 2012, se não me engano também, ele vendeu a WhatsApp para o Grupo Abril por quase R$1 bilhão. E após tudo isso, alguns anos depois, o próprio Flávio recomprou a empresa por uma fração desse valor. Mas os detalhes e análise dessa história a gente vai deixar para um próximo vídeo. O ponto é, até hoje, mesmo investindo milhões por ano em tráfego, o maior canal de aquisição da WhatsApp ainda é o de indicação. O digital pode até abrir algumas portas, mas o que sustenta o crescimento é o processo. E a confiança que faz um cliente trazer outros 10 clientes. E sabe o que permitiu manter esse nível de resultado? A análise dos dados. Eles sabem exatamente quantos leads viram matrícula, quantos clientes indicam outros e qual canal realmente gera retorno. Sem esses números, não daria para melhorar o processo nem corrigir os erros. Mas muita gente tenta copiar esse modelo e fracassa porque quer automatizar o que deveria ser humano. Nos últimos meses, eu estudei a fundo a implantação dos famosos agentes de IA. E mesmo implantando em alguns projetos, eu não indico para nenhum cliente usar IA como um SDR ou um vendedor. Vender é sobre contexto, timing, empatia, leitura da pessoa. E isso, por enquanto, a IA não entrega. Automatizar tarefas repetitivas faz sentido, mas automatizar relacionamento é abrir mão da parte mais valiosa do processo, a experiência humana que gera confiança e indicação. E é aqui que muita empresa se perde. Olha para o digital como se ele fosse o negócio inteiro e não uma ferramenta. Enquanto foca em automatizar a etapa, esquece de medir o que realmente importa, o que o cliente sente, o que o dado mostra e onde o processo quebra. E é por isso que tanta gente investe em tráfego pago
ainda não tem o crescimento de verdade. E se a gente pensar bem, tudo isso é uma dependência do digital. Empresas de serviço, clínicas, consultorias, academias, muitas vivem a mesma armadilha. Acreditam que o digital é o único responsável por gerar faturamento. Mas o digital é só uma alavanca de aquisição. Se bem feito, ele pode sim atrair a atenção, despertar o interesse, mas quem transforma isso em faturamento é o processo. O atendimento, a venda e o relacionamento que vem depois. E hoje, o que eu mais vejo nas empresas que eu atendo são empresários querendo investir cada vez mais em sistemas, em automações e ferramentas e cada vez menos em equipe e treinamento. Querem um software que resolva o que na verdade só um processo bem gerido resolve. Gerir uma equipe não é fácil, mas é o melhor caminho para uma empresa que quer crescer. A criação de processos bem definidos, a definição dos KPIs de cada área e o mais importante, o acompanhamento de tudo isso. A parte da criação de tudo isso é fácil. Difícil é ter alguém que acompanhe, que treine e faça a gestão de cada núcleo. O que eu mais vejo por aí são empresas que têm tudo isso definido em um PDF super bonito. E aí vem o empresário e delarga isso para a equipe, acreditando que não será necessário ele fazer mais nada uma vez que já existe o processo. E eu entendo que esse seria o mundo perfeito, o mundo ideal. Mas isso é uma utopia. A equipe precisa de liderança, de direção, de treinamento contínuo. Se a gente pensar na realidade, a empresa não vai ter uma equipe cheia de vendedores sêniores. Se inicia como júnior e ele vai se desenvolvendo com a prática e treinamento. Agora, um PDF, ele não consegue analisar como o vendedor age em uma situação específica. Se não tem um gestor próximo, como o vendedor vai saber que ele poderia ter feito A ao invés de B diante de uma situação? Quando pensamos em uma equipe comercial, o ideal é que se tenha uma reunião semanal para se falar das metas daquela semana e uma reunião diária de 15 minutos para se falar das dificuldades e desafios do dia anterior e daquele dia que está para acontecer ainda. E o atendimento ao cliente? Quantos clientes recebem uma mensagem da equipe de atendimento perguntando se está tudo bem, se estão satisfeitos com a entrega? E o processo de indicação ativa? Como está esse processo e a conversão? Enquanto a maioria das empresas aumenta o investimento em tráfego, as que crescem de verdade aumentam o investimento em pessoas. Treinam um time comercial, melhoram o atendimento, cuidam do pós-venda e transformam cada cliente em um ponto de encantamento. Imagina que você tem um processo de recorrência. Você tem um cliente que vai estar ali com você por 6, 12, 24 meses. E ao invés de você pegar aquele faturamento, aquele lucro do primeiro mês, você resolve dar um bônus para ele. Você resolve dar algo diferente, você resolve fazer algo que faça ele se sentir valorizado de verdade. Você pode comer a sua margem no primeiro mês, só que você vai ganhar todo o restante. E aquele cliente, por ele ter sido tão bem atendido, ele provavelmente vai defender muito bem a sua marca e se sentir muito inclinado a fazer parte do seu processo de indicação. E isso não é um custo. Você vai precisar tabelar isso e fazer um teste AB. Clientes que eu dei o bônus, os clientes que eu não dei o bônus, qual indicou mais, por onde eu consegui ter mais lucro. Faz sentido eu trazer o bônus? Não faz sentido? Tudo isso vem através de dados. E nisso tudo vem o grande ponto. Você pode até não ter o maior orçamento, mas se você tiver o melhor relacionamento, você constrói algo que nenhuma verba compra, a confiança do seu cliente. E eu quero deixar bem claro que o digital não é o problema. O problema é você achar que ele vai resolver tudo sozinho. Negócios que crescem não são os que anunciam mais, são os que encantam melhor. O digital vai abrir a porta, mas é o atendimento que conquista o cliente e o produto que faz ele ficar. Se você quer crescer com previsibilidade, para de buscar atalho. Começa a investir naquilo que realmente sustenta o negócio. Pessoas, processo e experiência. Um abraço e até mais.